Falando em camisa oficial do Cruzeiro, o Cruzeiro perdeu para o Palmeiras, lá no Allianz, mas obviamente que o que ficou marcado foi o tal do gol anulado. E aí eu preciso mostrar para quem ainda não viu o áudio da cabine do VAR. Olha que excrescência. Segue com o verde. Bola. Troca de posse com disputa. Ok. Possível impedimento. Tô lá Na no trajetória do cruzamento. Eu vou precisar descer, tá? Prepara pra mim. gol. Ó, temos várias ações pra checar, tá? Vamos checar a primeira possível falta no início da fase de ataque. Ok. Volta um pouquinho antes disso. Um pouquinho antes disso. A falta ele vai ver. Um pouquinho antes. Checando o gol. Volta naquela ali. Me dá diagonal A. Diagonal A. Na primeira ação. Pode sair. A primeira ação, ó. A primeira ação, ok. A primeira ação é um braço de referência. Tem o app. Volta pra mim. Me dá em outro ângulo. Diagonal A. Copiado, Sá. Jogo. Ok, a gente tá checando o Palmeiras. Olha o protocolo. Tá legal. Ei, acabou. Braço nas costas. Ok, tem um braço nas costas e um possível calço embaixo. Sim. Depois que tem um calço embaixo com um empurrão nas costas. Deixa eu na seguir a sequência. jogada. Ei, reclamação no... Aquela imagem vai ser a melhor pra gente mostrar pra ele se... Sim. A partir daí, Sim, tá no para no contexto. momento do contato. Claramente Faz a habilitado, gestão pode seguir. do gol, tá? Pode A gente seguir. tá É o checando. treinador, Davi. Davi é o treinador. Para no momento do contato. Daí, Davi, daí. Não precisa aproximar mais. Eu não preciso de linha porque eu tenho um jogador no meio claramente dando condição. Sim. Vamos ver a passagem da bola aqui. É pela frente do jogador, deixa seguir. Deixa eu seguir. Deixa seguir até o final. Cruzeiro chegou Temos uma possível nova origem, é atrás. Ela continua na fase de ataque. Eu vou recomendar uma revisão para possível falta no início da fase de ataque. Recomendo revisão. Recomendo revisão para possível falta no início da fase de ataque. Essa é a melhor imagem. Depois a gente precisa diagonal B, grua esquerda. Acontece. Ok. E depois a gente precisa de velocidade também. Depois que a gente mostrar Tá pra chegando. ele Ok. 50%, 30%, a gente vai ter que dar uma velocidade normal. de Ele não marcação. chegou ainda, tá, Sá? Não, não tô vendo. Então. Perdão, tá aqui. A gente tem que lembrar que a gente tem também PA. E ele então tem que sair com as decisões. Volta, Tá. volta. E ele vai ter que comunicar depois. Aqui, ó. Fala de Tá novo, chegando. tô na área. Pode chegar. Pode falar. Só um minuto, tá? Vou soltar pra você. Tem um calço embaixo, tá? Tem um calço embaixo e um empurrão nas costas. Nesse momento. Depois eu vou te mostrar o ponto de contato do calço, tá? E depois eu vou te dar em velocidade normal e outros ângulos ainda. Ok. Vou trocar pra grua. Para nesse Não momento. vem esse calço Para. embaixo pra mim em cima, não. Aqui, ó. Intensidade. Só um minuto, só um minuto. Agora Calma, vai empurrando, tá? eu vou te dar outras imagens. Só um minuto. Ok. Vai lá pro banco. Vou te dar outra imagem. Você não Pela pode câmera sair um. de campo. A Em 1. velocidade real, tá? Essa é a imagem. Ok. Essa é a melhor que tem. Tô bem, cara. A gente vai seguir pela Ok, sede. vai lá, vai lá. Querendo a FP. Tô voltando com a minha decisão, tiro livre direto a favor do verde, tá? O cartão aqui pro Abel tá mantido pela reclamação. Mas aqui eu volto com a falta de livre direto pra lá. Vou lá O no meio. local. Ok, você precisa anunciar, tá? Ok. Ok, quando você estiver posicionado, eu vou abrir pra você. Abre. 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 Vai. João. Vai voltar. Tô posicionado. Com falta. Só um minuto, vou abrir pra você. Falta. Após a revisão, há o contato embaixo, tiro livre direto, a favor do Palmeiras. Ao final, tiro livre direto. Não há contato embaixo, desgraça. Não há contato embaixo. Não há contato embaixo. Rodrigo Nunes de Sá, VAR, é vagabundo esse papel que vocês se prontificaram a fazer. É vagabundo, porque não tem condição, gente. Se vocês tivessem alegado uma carga nas costas, aí seria a discussão, ela seria apontada para intensidade na carga ou não. Mas vocês explicaram, aliás, o árbitro explicou em cima do que você ficou. Na verdade, você não abriu a discussão, o Rodrigo Nunes de Sá. Você já afirmou que houve uma falta por baixo e não houve nada. Não houve nada.
Absolutamente nada. Uma carga pelas costas, porque durante o jogo, pelo menos em 3 lances anteriores, o árbitro estava dando falta. Quando só colocava a mão de referência, ele estava parando o jogo dando falta. Pelo menos uns 3 lances. Nesse aí, se vocês dissessem sobre carga, aí a discussão seria aberta. Mas você falou de toque por baixo e não houve, cara. Não houve. É uma decisão vagabunda. É uma decisão, mas assim, é uma decisão que não faz o menor sentido e vocês se contradizem no próprio trabalho do VAR. Como esse Rodrigo Nunes de Sá, essa desgraça desse cara é FIFA. Como ele faz merda no VAR, ô Cabido, não tem condição. Eu tô pensando aqui se eu falo o que eu penso. Você pode ter que falar. Ou vou ser processado. Talvez a minha advogada possa me ajudar com isso. Mas a bem da verdade, Joe, a bem da verdade é que o árbitro ele tem um critério. Se ele tem um critério, ele tem que manter esse critério também nas alegações do VAR. Ele não teve peito para bancar a decisão dele próprio. Ele não teve peito. Ele não foi homem para bancar a decisão dele em campo. É basicamente isso. Porque o VAR, Joe, sabe o que o VAR virou hoje no Brasil? Muleta. Olha lá onde ele tava. Olha onde o árbitro mundo tava. apitando com muleta. Ele deu vantagem, ele praticamente pede pro Zé Rafael, Zé Rafael, vambora, meu filho, vambora, vamos pro jogo. Pô, inacreditável, Cruzeiro duramente prejudicado e sairia do resultado de 1-0, estava jogando mal, inclusive, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas para 1-1, indo pro intervalo, o jogo seria outro no segundo tempo, mas aí operaram o Cruzeiro. O VAR operou o Cruzeiro no Allianz. Valor. Você sabe o que o VAR faz? Eu tô olhando aqui pro Repsol. E eu tenho convicção que é o Repsol. O VAR me chama e fala que é o dólar. E eu vou e viro e falo que é o dólar, após me chamarem no VAR. É isso que está acontecendo no Brasil. A gente vai falar a respeito depois do jogo, como disse bem o Cabido, mas o jogo fica contaminado, onde aquilo que o Cruzeiro produziu de melhor foi sonegado, de maneira totalmente absurda. Ele comenta com o VAR, inclusive, o senhor Davi de Oliveira, que inclusive havia pitado o Cruzeiro 2, Atlético Paranaense 0 aqui no Mineirão, havia feito uma arbitragem ok, porque arbitragem boa no Brasil não existe. Existe ok, tá? Nem boa e nem ótima, isso aí você esquece. Então, ele afirma que a carga não foi faltosa e o detalhe é, um árbitro que está na posição que ele está, não está encoberto, não tem nenhum jogador entre ele e a disputa do Zé Rafael com o Lucas Silva. Ele manda o lance seguir. Não existe o toque por baixo. Não existe o toque por baixo. O toque que há é do Lucas Silva depois na bola, inclusive fazendo a bola ir para frente. Então, como disse o Cabido bem, ele não foi homem para manter a decisão de campo que ele tomou no gol fabricado pelo Cruzeiro. E é isso, só que daqui a pouco vai ter um Palmeiras e Flamengo ali na frente. Aliás, ontem o Abel Ferreira não falou da arbitragem. Quando o Palmeiras vence, o Palmeiras é sempre melhor do que o adversário. Quando o Palmeiras perde, é porque o árbitro agiu de forma diferente e depois disso a equipe acabou superando o Palmeiras, né? Então, é realmente lamentável a gente ter uma atuação dessa do árbitro, repito, naquilo que o Cruzeiro produziu de melhor, ele acabou sendo sonegado na partida. Ô Everton, só um ponto que a gente estava conversando aqui enquanto a gente escutava o VAR, é como o pessoal do VAR vai induzir no juiz, vai falando para o juiz o que aconteceu sem ter acontecido, né? E isso acontece em todos os jogos. Eles já chegam falando, foi isso, em vez de ele falar assim, olha, há uma possível falta no lance. E deixar o juiz decidir. Não, eles já chegam falando assim, na cabeça do cara até mudar a ideia dele. Houve um toque aqui que não houve, ele fala que houve um caos. Ninguém viu esse caos. Nem eu vi esse caos. Em alguns casos, por exemplo, o Rafael Claus hoje, por incrível que parível, para mim é o melhor árbitro do quadro da CBF hoje. Para mim o Claus... mal ontem. É isso que eu ia te dizer agora. Rafael Claus? Pra mim ele não é que é o melhor, é o menos pior hoje do quadro da CBF / FIFA. Ele é FIFA, né? Ele é FIFA. Então pra mim, atuou inclusive Copa América. Pra mim ele é o menos pior hoje do quadro da CBF. Ontem, por exemplo, nós falamos aqui, em pelo menos 3 lances ele desconsiderou falta no Hulk. Pra mim o Hulk é sabotado. Nesse lance do Cruzeiro aí, como o árbitro é mais jovem, me parece que há uma certa forçação de barra, principalmente desse Rodrigo Nunes de Sá, com os árbitros mais jovens. Aí sabe o que acontece?
O VAR é que apita o jogo. O VAR é que determina. Sim. O VAR é que aponta. Agora fica difícil, cara. Fica difícil. Eu não vi o Abel da Chilique, mas você já imaginou se esse gol aí fosse anulado pro lado do Palmeiras? Mas na hora o do show gol, que o Abel ia... mas na hora do gol, ele o Abel ficou louco. Ele pressiona o Pressão quarto total. árbitro. Pressiona, ele vai pra cima do quarto árbitro. Então o que acontece? Se é o contrário, ele derrubaria o Allianz. É que nem a história do Zubeldia. Eu não vi o Zubeldia ontem dar soco no backdrop, da Chilique. Eu não vi. Perguntar pro repórter se ele viu. Perguntar pro repórter, Postou eu no não vi. Twitter. Então, meus caros, a banca paga e recebe. A desgraça da arbitragem, sabe? Ela é ruim para todo mundo, eles são incompetentes. Mas alguma coisa precisa ser feita com o VAR querer apitar jogo. Esse Rodrigo Nunes de Sá é mestre em querer apitar jogo. Tem coisa que acontece dentro de campo, porque, por exemplo, a gente está dizendo aqui de faltas que aconteceram no Hulk e que o árbitro... Mas aí, o Klaus deve ter dado uma banana pro VAR. Por que esse árbitro aí vinha num sistema de critério no jogo e depois desse gol anulado do Cruzeiro, ele mudou completamente o critério? Virou outro árbitro. E o Virou Matheus outro Pereira, árbitro, virou outro antes desse lance, tem uma chegada do Gustavo Gomes que é muito mais forte. Vamos partir para a questão da intensidade. Considerando que foi falta, tá? Para mim não foi falta, muito mais forte, e ele deixa. No segundo tempo, cara, ele vira aquele árbitro assim, ele para tudo, né? Para tudo, todo e qualquer contato se torna falta. E isso não- favorece o time que tá vencendo Lógico, o jogo. claro, O jogo para o lógico. tempo todo, fica picado o tempo todo. Não, e o mais impressionante é que assim, o próprio árbitro de campo, ele fala com o VAR que o impacto em cima, ele fala assim, esse aí eu Ele vi tá e não teve encoberto, intensidade. Dora. Ele tá muito perto. E aí o do VAR lance. briga com a imagem, porque arruma um isso. calço e isso. afirma pro árbitro que existe esse calço e fica repetindo o lance tantas vezes que aí induz o árbitro a errar Mas junto. o árbitro tem que ter personalidade. Tem que ter personalidade, Eu esse vou é falar meu dois ponto. que são péssimos, Se ele mas tem- eles ele não vão na peitou. onda do VAR. O Wilton Pereira e... Mas ontem foi. Mas o Wilton não foi, por exemplo, na Copa do Brasil, Flamengo e Atlético. Ele foi, não estou falando que ele foi certo, mas ele manteve a decisão dele. E aquele carioca, o Marcelo de Lima Henrique, eles costumam manter. Não estou falando que são péssimos, entendo. terríveis. Aliás, o Marcelo mas de Lima eles não Henrique está entre os pipocam pro piores. VAR. Às vezes até errado também, né? Já Não, teve vezes o árbitro de campo Sim, brigar cara, com a imagem e mas também bancar o nesse negócio, tipo sabe de lá lance, por quê. eu não tô falando Mas lance ali não tem que às vezes o como. árbitro tá a 40 metros, tá na diagonal Ele e tava faz muito assim, não. próximo. Aquele tipo de lance específico tem que ter um protocolo diferente. Agora, eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente desconsidera e acha que não tem a menor relevância. Eu continuo dizendo que tem. Os dirigentes precisam estar ali, viu? Marcando, mas assim, sob pressão ali na CBF. Eu falei com o Cabido, Marcando o sob Textor pressão faz na CBF. bagunça, o Landim faz, o Zubeldinho em São Marcando Paulo sob juntamente pressão, com o Abel. é. Se o Nordeste, o Sul e Minas não fizerem barulho, vai ser isso aí, ué. Tem que marcar sob pressão. Porque se achar que, não, é assim mesmo, eu tenho uma preguiça de gente assim, não, é assim mesmo, não vai mudar nada. Aqui, teve merda no sábado, segunda-feira eu tô lá cedinho. Se eu sou do Cruzeiro, não adianta nada, tô lá cedinho. Você vai vencendo os caras pelo cansaço, você precisa marcar território. Você precisa marcar território. Institucionalmente, pergunta o Calil se isso não tem referência. Pergunta o próprio Alexandre Matos. Fazer lobby? Pergunta o próprio Alexandre Matos se isso não tem referência. Institucionalmente, você precisa marcar território. Porque senão você sempre será jogado de lado. Tá falando de esquema, isso é muito sério. Não, tô falando de institucionalizar de lobby, o processo. fazer lobby. Você tem que estar presente, pressão. metendo a cara, tem que estar, sabe por quê? Porque se não tem esse trabalho, você fica visto realmente como uma figura secundária ali, e aí qualquer coisa acontece. Mas eu ali. acho, mas Você acha que não tem influência nenhuma? Você aí que tá achando um absurdo que eu tô falando, você acha que não tem influência nenhuma? Então vai conversar com quem faz, vai conversar com o dirigente, que os caras marcam ali, ó, em cima. Vai lá, depois me fala. Eu acho também que a questão, por exemplo, da postura do Abel Ferreira interfere diretamente no que acontece na arbitragem. Claro. É por isso que, pra mim, o Fernando Seabra e até mesmo o Gabriel Milito tinham que fazer a mesma coisa, pô. Senão não ganha dos caras também não, Everton. Tem que fazer pressão mesmo, tem que xingar juiz, tem que xingar quarto Pagar de árbitro. louco, socar Exatamente. E você, etc. Seabra, presta atenção aqui, Seabra. Ser bom Você moço larga não de ser adianta bom não, moço, pô. bonzinho, e aponta o negócio pro céu, irmão, e vai pra cima. Você quer melhorar? Sair gostosão.
Sobre a partida, o Cruzeiro merecia um resultado melhor? Merecia, Cabidoso? Não. Merecia, Muito Valuzeiro? mal. Cara, a arbitragem afetou de uma maneira o jogo. também acho que muda eu contexto de Eu jogo. não me sinto à Muda vontade da contexto de forma jogo, que o Cabido. Cabido falou. Acho que assim, uma coisa é, o Palmeiras teria condição de vencer o Cruzeiro por 2-1, 3-1, 4-1. O Cruzeiro fez uma partida tecnicamente ruim. O William fez o seu pior jogo na temporada. O Seabra falou, inclusive, de a construção do Cruzeiro, ela teve vários equívocos na saída de bola. Com 2 minutos e meio, o Palmeiras já poderia ter aberto o placar. O Flaco Lopes perde dentro da pequena área, sem goleiro praticamente, com o Cássio batido. Enfim, o Cruzeiro fez um jogo ruim fora de casa. O que teve de bom, a arbitragem sonegou. Depois, no segundo tempo, o Arthur Gomes perde uma oportunidade. O Cruzeiro precisa de melhorar no segundo turno o seu desempenho contra os times do G6, contra todas as equipes, porque a luta no G6 ela vai ser insana. A gente viu na última rodada o Fortaleza saindo de um 7º lugar, indo para a 4ª colocação. E é excelente o Cruzeiro ter 100% de aproveitamento dentro de casa hoje, mas ele precisa de fazer melhor e encarar melhor os jogos, especialmente contra equipes que têm o nível que tem o Palmeiras. Agora, dizer que o Cruzeiro mereceu a derrota com o erro que aconteceu da arbitragem, eu respeito Cabido, mas eu não consigo afirmar. A gente pode falar, o Cruzeiro, fora o erro absurdo de arbitragem, fez uma partida ruim, sim, contra o Palmeiras, com escolhas equivocadas. Seabra falou, inclusive, de existem momentos que você tem que conseguir se defender do adversário e não vai ser possível construir. Você precisa de dar o famoso chutão. Ele falou isso nas entrelinhas. Mas por que o time dele não fez, então? Cara, porque ele no quarto porque toque, a escolha no do quarto William. toque, Porque a Valu. escolha do William. Pô, mas não foi só esse lance, A Valu. parte dele, ele falou. Então, ele falou que os Não foi jogadores... só esse lance, Sim, pô. ele falou que os jogadores precisam de construir melhor, entenderem que em algum momento você precisa de destruir. Então ele tem que Sim. falar isso antes. Porque não pareceu que ele tinha falado, não. Ah, você acha então que ele falou, ó, sai jogando aí? Não. Né? Forçou a saída de bola. Gente, toda hora que o Cássio pegava a bola pra tentar sair jogando, metade da torcida do Cruzeiro tinha um AVC, cara. Isso nos jogos que ganhou também foi assim, né, Cabido? Os jogos que ganhou fora o Cruzeiro... Mas você tava perdendo, Valu. Mas antes de perder, Cabido, Pô. o Cruzeiro erra antes de perder. O Cruzeiro tem que melhorar isso. O Cruzeiro jogou Ponto. mal demais. Cruzeiro Não, jogou mal demais, não. Mal demais. Não, não foi, não. E aí existem vários porquês disso. Foi Um mal porquê demais, que não. o adversário é muito melhor do que ele. É outra história. O Palmeiras no Allianz É também, muito né? bonito fazer isso contra o Atlético Paranaense no Mineirão. É muito bonito fazer isso contra o horroroso time do Corinthians. É muito legal fazer isso. Mas quando pegou o Palmeiras para fazer uma pressão alta, que o Palmeiras fez uma pressão alta e não deixou o Cruzeiro respirar, o Cruzeiro não conseguiu, gente. Vamos falar a verdade também, não foi pô. não foi mal demais, não. Foi Foi mal mal demais, demais. Dola. Foi Não, mal demais não. O Cruzeiro... 2 chutes no gol, gente. O Cruzeiro competiu, mas era o Palmeiras no Allianz também. A gente sabe que o Cruzeiro está passando por um momento agora na temporada que é de mudanças na equipe, de tendência de crescimento até da qualidade técnica mesmo do time que vai para campo. Então, enquanto ele ainda não tem todo mundo jogando de forma regular no time titular, é normal que o time também apresente algumas oscilações, principalmente, como o Valu diz, quando enfrenta equipes do G6 da Mas você é não competição. considera... Vocês são muito você, não é questão de ser benevolente, Não, é só o não. Palmeiras, É, campeão brasileiro. Não, é o a trabalho realidade. desde O Palmeiras é o 2020. Você não arbitragem considera- nociva. Você É não só isso. considera que o gol anulado muda contexto? Não, muda contexto demais, mas Porque também o Cabido não mas considera. mas não dá pra afirmar também que o Cruzeiro ia sair dali com um empate Ninguém ou tá ia virar o dizendo jogo. isso. Não dá pra Ninguém tá dizer dizendo isso. isso, mas muda Poderia contexto. acontecer do Palmeiras vencer. Até acho que era mais provável. Gente, Corinthians- Se for pegar as odds ali, Palmeiras era não mais se provável o esforçou, Palmeiras ainda assim conseguir fazer de repente Não o sei, segundo gol. não sei. Mas era um Tanto outro que o momento de segundo jogo, gol- sem tanto que dúvida o segundo nenhuma. gol foi num vacilo absoluto Porque do não Robert. precisou. Não, tô falando pelo óbvio, de que o Palmeiras, naquele momento, jogando em casa, ele é um time mais forte que o do Cruzeiro. Então ele tinha uma possibilidade real de ainda assim sair com a vitória. Eu não acho Mas que foi- um gol como aquele Até ali, porque o segundo quando você gol foi anula 90 perto do mais intervalo e tudo, você muda muito o jogo. Eu que o discordo, Cruzeiro eu fez, acho o gente? seguinte, mas não é questão do que fez, o que deixou de fazer, porque futebol não é simplesmente assim o resultado final. Eu já vi o Atlético perder, por exemplo, dando 15 chutes no gol, o adversário chutou uma vez e fez o gol. Então o que acontece? O Cruzeiro perdeu a partida ontem, na minha opinião, também porque o Palmeiras é uma equipe superior, o Allianz faz diferença, o trabalho é longo. Só que, se o Cruzeiro tem aquele gol validado,
o jogo poderia ter sido Ah, outro. mas o Não, Mas momento aí- psicológico, tudo Tudo isso. bem, mas aí o Si ele faz O parte do Cruzeiro não se contexto de um esforçou pra jogo mal empatar, gente. anulado. O Cruzeiro Cruzeiro jogou não duas queria vezes. recuar. Esse gol aí, ó. Cruzeiro chutou Os duas caras vezes. do Palmeiras Uma- pararam e o uma Cruzeiro vez fez esse indiscutível gol. que o Cruzeiro Palmeiras chutou foi uma melhor. vez. No segundo Ó, tempo foi o é lance do Arthur Gomes. O Cruzeiro indiscutível. fez mais nada. É indiscutível que o Pelo amor Palmeiras de foi Deus. melhor no jogo todo. É indiscutível que o Palmeiras tem um time melhor do que o Cruzeiro hoje. É indiscutível que o trabalho de longo prazo faz diferença. Mas eu concordo com o Everton. Eu acho que um gol poderia modificar a história do jogo. Um gol mal anulado. É, Cabide, e tá todo isso. mundo falando aqui que o Cruzeiro jogou mal e a arbitragem interferiu. Só que você quer colocar só na conta de que o Cruzeiro jogou mal. Não, É não, simples. senhor. Não, Esse é o seu senhor. recorte. Não, Tem senhor. interferência direta no placar. Não, Gol senhor. mal anulado. Não, ponto. senhor, eu não falei isso. O que eu falei foi, o Cruzeiro foi prejudicado pela arbitragem? Foi. Jogou mal? Pra caramba. Então você tá falando Foi- a mesma coisa que não, todo mundo, é. eu tô sendo Você tá enfático. você tá falando, vocês estão são aceitando muito a derrota benevolentes. pro Palmeiras, É só o irmão. bicampeão Vocês brasileiro, estão sendo Cabide. benevolentes com essa derrota pro Palmeiras. Inclusive, Jogar contra o Juventude em casa, eu vamos ver vou como é que vai ser. acrescentar, inclusive, não, ganhou do Botafogo, tem irmão, sido que amassou. 100%, Aqui, tem sido 100%. o Cruzeiro ganhou do Botafogo. Primeiro jogo do Arthur Não Jorge, interessa, Everton. Pô, não me interessa. ajuda aí também. Não Quando interessa. ganha, não vale a mania nada. que você Ajuda aí, tá, pô. Ô, Cabide, a mania que você tá é que nem essa mania que eu abri o programa falando aqui. É, Se o ele é Atlético dessa turma. ganha, o adversário é uma merda. Se o Atlético perde, nossa, crise. Manda o Milito embora, traz lá o Klopp e tal. Para. Mas se tivesse perdido ontem? Para. E se tivesse para. perdido ontem? Não, mas aí, Ué. peraí, ué. Mas aí o Si... Se o Cruzeiro Si, pois mas é, o Si. Não, mas você Não. tá colocando o Si no Atlético no jogo do Atlético. Eu tô colocando a mesma pisou no coisa. Vasco. isso, aí irmão? Não, mas você Que tá isso, colocando uma não. coisa completamente abstrata. Nós Não. estamos falando de uma coisa real, que foi um gol Aqui, mal anulado. uma Mas influência foi anulado, direta da né? arbitragem no Resultado placar. Me 1 a 0. responde uma coisa, o Cruzeiro faz uma campanha ruim? Não. O Cruzeiro... Fora de casa Peraí. é medonha. Fora de casa é eu tô falando de medonha. campanha em geral. Faz uma campanha ruim? Não, ok. É organizado? Sim. Obrigado. Ué, e fora de casa? Obrigado. Vai falar que foram só 3 Obrigado. vitórias. Não, Aliás, 2 vitórias tudo fora bem, de casa. meu irmão, não? só que agora eu preciso considerar... Muito benevolente. Eu preciso considerar o Palmeiras, eu preciso considerar o jogo no Allianz. Foi Quanto tempo exatamente eles isso que eu estão- falei. Quanto tempo eles estão invictos lá? Ah, o Palmeiras fez 10 gols? Quando terminou o jogo? 2 a 0. Pois é, o segundo gol sai lá no O final. Palmeiras perdeu no Allianz em maio, Ué, o Atlético O Paranaense. que que te garante também que o Cruzeiro não poderia Segundo, ou segurar o vai Palmeiras ou o fechar. Palmeiras poderia ter sido A incompetente de circunstância não do fazer o jogo segundo pode gol? acontecer, Aí eu vou dizer Tudo mais. poderia Agora, acontecer, agora, então é uma atenção. interferência direta. Ô, Seabra, só uma resenha minha aqui. Presta atenção. Não escala só os queridos não, tá? Eu entendo sua Ai, preocupação em cuidar bem do vestiário, mas seus melhores precisam jogar, Informa, né? tá? Não, mas você quer citar nome, a gente cita. Lautaro não tem que ser titular desse time, não? Tem. Obrigado. Mas tem gente no meio campo Obrigado. aí que também tem que bancar. Quem? Tem que bancar no banco, tá, gente? O capitão do time? O Lucas Silva. Claro. Lembrando isso aí que o foi- Barreal tomou o terceiro amarelo e não joga. Tô Ou muito seja- curioso para ver como que o Seabra vai montar. Ou seja, aliás, o Lucas meio Silva campo- permanece no time, gente. Matheus Henrique já aguenta pra você? Ele deve ter condições de jogar já 90 minutos contra a equipe do Juventude, né? Acho que naturalmente vai acontecer. O Wallace Everton. joga já no próximo? Acho que não. Acho que o Wallace vai ser... A expectativa é que o Wallace seja relacionado Banco, para essa então. partida de quarta-feira, assim como a expectativa também do Dineno. Notícia dada até pelos amigos da Itatiaia. Caio Jorge. Caio Jorge estreou, né? Não, sim, mas eu tô falando pro jogo contra o Juventude. Ele vai Titular. vai ser opção. Não. Mas Acho que não. o Valu, o Matheus Henrique, mesmo que ele não consiga jogar 90, o tempo que ele conseguir jogar, ele tem que jogar iniciando. porque na isso é o que eu próxima defendo. temporada, Porque o que- por obrigação. Isso é o que eu quase, né? defendo. Não, eu tô com- Porque você, depois que você tá perdendo por Se 1 a ele 0 aguenta para o 70, Palmeiras, joga a casa 70 do e sai. adversário, você colocar o Matheus Henrique para resolver problema seu, não me parece... Não tô dizendo que o Seabra então tá errado e você tá o certão. Não, não, não. Os seus melhores precisam jogar. E aí, se ele não aguentar, você saca. Você saca. Porque uma coisa é você iniciar o jogo com o Matheus Henrique no meio campo, outra é com o Lucas Silva. Não tô dizendo que fazem as mesmas tarde. caras. Atende o telefone aí, ô Boa Rap. tarde. Se for, atende o telefone Vocês pra falaram nós aí. alguma palavra que a Alex quis falar. Vai sei ter lá como é muito que é isso. jogador preferido da torcida aí sentando no banco e vai ter... Fala aí, fala nome, irmão. Ué, o Wallace ele não pode ser reserva do Lucas Romero em Não, mas na hora que ele hipótese estiver nenhuma. bem, ele deve jogar, né? Sim, é o que, Não sei, é o que até a gente se, espera. talvez até ao lado. Não, ao lado não vai ser. não. ao lado, É, vai pelo montar o menos, meio-campo de Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira. É isso, e com o Barreal. Que, aliás, diga-se de passagem, tá jogando, hein, irmão? Tá jogando o O jogo. Barreal, mas eu vou te contar. Mas vai viu? fazer falta contra o Juventude. E o Barreal é fácil você notar ele em campo com aquela cabeça pintada dele lá. Ô, presta atenção.